Muito boa noite a todos. Hoje eu estou me sentindo assim, como se eu estivesse no Senado, né? É uma alegria, mas é evidente que nada supera uma sala espírita, nada supera a oportunidade de falarmos daquilo que na face da terra é mais importante, valores os mais importantes, os mais significativos para a alma encarnada. Então, desde já, eu, contando com o auxílio da espiritualidade, quero compartilhar com todos vocês as bênçãos do Evangelho. Não faz muito tempo eu falei sobre isso aqui nesta casa. O método que eu utilizo, já disse isso para vocês, é abrir o Evangelho ao acaso, pensando, né? Vibrando em torno da casa onde eu vou falar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Evangelho está bem checado, não tem folha viciada não. Caiu de novo para nós aqui um tema. Então é uma necessidade coletiva nossa, talvez, né? Para nós podermos. E as lições do Evangelho são sempre muito importantes. A gente sempre está falando, caiu hoje uma lição muito importante, porque todas são importantes. Mas é evidente que pelas circunstâncias, algumas se encaixam mais pela natureza daquilo que nós estamos vivenciando, né? Daquilo que nós estamos sentindo em nossas almas, das expectativas mais chamativas para a sociedade. O tema de hoje é injúrias e violências, está no capítulo 9, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Injúria, ato ou dito, né? Não é apenas um ato ou um dito ofensivo a alguém, um agravo, um insulto, né? E violência, qualquer constrangimento, seja físico ou moral, é uma violência. Então nós estamos falando sobre isso, as injúrias, né? Essas ofensas que existem e as agressões, sejam elas materiais, físicas ou morais, não é? Observemos o seguinte: quando Jesus disse, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra, essa talvez seja uma das assertivas de Jesus que não foi tão simbólica assim. Não há nenhuma alegoria naquilo que Jesus disse. Não foi uma linguagem tão parabólica quanto outras que ele já havia trazido para deixar como ensinamento para nós. A gente conclui isso quando, estudando a Gênese, a gente compreende, não é? O significado de sermos brandos. Porque ali na Gênese faz uma referência a tudo o que naturalmente, o próprio nome indica, a Gênese, né? O aspecto evolucional, não é? Da Terra. Então, abordando os fenômenos naturais que a luz da doutrina espírita nos elucida cada vez mais. E no capítulo 18, que é o último da Gênese, não é? Os tempos são chegados, né? Subdividido em sinais dos tempos e a era nova. Nessa parte dos sinais dos tempos, se não me engano, no item 2, desculpem o vacilo, mas lá diz assim que uma humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo desenvolvimento do senso moral
e pelo desenvolvimento do abrandamento dos costumes. Isso nesta ordem. Não há que discutir sobre o desenvolvimento da inteligência na humanidade. Qualquer comportamentalista, quando analisa a sociedade, diz isso. Isso é dito em várias áreas do conhecimento humano. Ou seja, a humanidade alcançou uma inteligência ímpar, mas na moralidade não. A moralidade não caminhou para e passo ao desenvolvimento da inteligência. Mas também falou-se, ali naquela parte final, como um segundo item, do desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento do senso moral. Quando a gente analisa, o senso moral é uma coisa e o comportamento praticamente não significa. Há um senso. Quando a gente estuda, por exemplo, o desenvolvimento das virtudes, olha como isso é interessante. A gente vê dentro do direito perspectivas diferenciadas hoje. De que eu estou falando? Eu estou dizendo daquilo que um grande homem do direito, um grande operador do direito, que era ligado ao Ministério da Justiça, e que num dos encontros da Associação Jurídico Espírita, nós estávamos presentes, ele disse algo muito interessante sobre o fator espiritual que veio trazer uma concepção diferenciada desse senso moral, já dentro do direito, mostrando esse avanço que tem havido. Ele chegou a dizer o seguinte: olha, nós não vai demorar muito tempo. Quer dizer, o tempo para o desenvolvimento espiritual é muito relativo, Não significa que nem vai ser daqui a 10 anos, talvez mais, mas para o espírito é diferente, Vamos supor que, daqui a algumas dezenas de anos, vai ser mais fácil acontecer aquilo que ele disse. E o que foi que ele disse? Ele falou: olha, vai chegar o momento em que alguém será condenado. Mas uma condenação desse tipo poderá acontecer assim: você e tal, então a sentença que foi dada a você é você passar a auxiliar mais o próximo com medidas corretivas, sendo acompanhado moralmente, para que você cumpra a sua tarefa, porque você não foi fraterno. Olha que algo extraordinário. Isso mostra um senso moral. Então, nós estamos no meio desse caminho. O desenvolvimento da inteligência já aconteceu, não é? O desenvolvimento do senso moral nos atinge, principalmente nós, como espíritas, estamos nessa luta, não é? Qual é o desenvolvimento que nós buscamos? É esse desenvolvimento de um senso que já nos acolhe. Nós temos conhecimento, não é? Temos uma certa sensibilidade com as realidades do próximo, mas estamos ainda a caminho, não é? Para aprender realmente o que é amor, o que é caridade, não é? Então, essas perspectivas todas vão fazer com que nós compreendamos o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, tudo o que está à nossa volta faz parte de um processo natural. E todas as vezes que qualquer um de nós ficar aí chateado, não é? E ter aqueles impulsos de discussões com as pessoas por ideias, por princípios, vamos diminuir os nossos ímpetos, porque em muitas circunstâncias nós pensamos indiretamente. Se formos analisar, é igual eu falei uma vez para um amigo meu. Eu falei para ele: o fulano, você está querendo tomar o lugar de Jesus? Ele falou assim: ué, que pergunta mais louca é essa? Não, você é espírita e fica discutindo essas coisas com uma solução que nasce
Você tem o direito de ter opinião, mas você fala como se você fosse dono da verdade. Você defende e só falta esfumar o canto da boca, fica com raiva. Você defende posições e fica alterado, achando que eu estou defendendo a verdade e devia ser assim. Se ainda não está assim, então Jesus estaria falhando. Então nós precisamos pensar que de vez em quando nós queremos tomar o leme de Jesus. Temos a ideia de que a nossa ideia prevalece, ela é lógica, eu tenho inteligência, eu sei o que eu estou falando. Não é assim, você está vendo isso, mas isso não é desse jeito. Então, isso tudo nos leva a termos impulsos que fogem do abrandamento. Fogem do abrandamento dos costumes. Se é abrandamento dos costumes, está dizendo diretamente sobre a nossa ética. E acima de tudo sobre a nossa educação. É impossível então nós estarmos agindo corretamente com qualquer pessoa, com qualquer semelhante nosso, se não houver respeito. Porque é o respeito que faz com que nós tratemos bem até mesmo para com aquele que esteja nos tratando mal. Então Jesus chegou a dizer: bem-aventurados os pacíficos, que serão filhos de Deus. Mas a questão dos brandos possuirão a terra é verdade. Pelo processo seletivo que existe, vai chegar um momento que para o mundo de regeneração vão permanecer aqui os espíritos que estiverem com vamos dizer assim, uma estrutura adequada para esse processo regenerativo. Estes ficarão na terra. Darão continuidade ao seu processo evolutivo. Então é importante a gente observar isso e vamos então compreender a extensão desta violência. Porque imaginemos que todos nós aqui nunca tenhamos levantado a mão contra alguém. Pode até ter acontecido. Nós somos humanos. Apesar de espíritas, guardamos os nossos ranços do passado, os temperamentos agitados. Mas vamos imaginar e aceitar com uma alegria no nosso coração que agora o nosso propósito é diferente. Então, a lição tem a ver com cada um de nós. Afinal de contas, eu não sou violento. Afinal de contas, eu não injurio. Será que a maledicência provoca injúrias? Na forma de nós colocarmos, nós estamos injuriando. Porque a injúria é um ato de agravo. Se a gente fala mal de uma pessoa, ela não precisa estar presente. Quando é um dever de ofício, um senso crítico, para ressaltar um fenômeno social, faz parte de, às vezes, de processos naturais que isso acontece. Mas assim, sem nada que obrigue o indivíduo, se a sua profissão não o obriga a estabelecer sentenças ou desenvolver sensos críticos para informar a sociedade, nós estamos errando quando agimos assim. Para a gente não imaginar, mas as coisas que eu faço é muito simples e tal. Bom, eu sempre vejo da seguinte forma, aprendi isso, acho que é um aprendizado. Tudo que está no Evangelho é para mim, senão não estaria lá. Senão eu vou falar assim, não, duelo, isso aí não tem nada a ver. Bom, como é que eu diria, a essência das coisas, o significado das coisas, principalmente quando a gente analisa a pedagogia das virtudes, o que é uma virtude, de onde ela nasce, como ela cresce. Nós temos feito esse estudo, aliás, temos um livro já pronto sobre isso. É muito interessante isso. Então vamos para a gente entender isso, e às vezes para provar para nós mesmos
não para ferir nossa autoestima, mas para provar para nós mesmos que nós somos injuriosos, que nós somos violentos. Vamos observar o seguinte: por que foi que Jesus considerou veementemente que aqueles que dissessem raca ao seu próximo estaria sendo condenado pelos tribunais da sua própria consciência? Poxa, mas a condenação é desse jeito, que é uma condenação terrível, da forma como Jesus coloca ali. Mas só por isso a pessoa, ele tá certo, é uma pessoa meio orgulhosa e tal. O raca significava, né, considerar pessoas inferiores, né? A gente sabe dessa passagem, né? A pessoa cuspia e tal, e passava como se disse: isso é um nojento, não quero saber dele. E quando a gente estuda isso, tudo vai evoluindo. Na minha época não falava-se raca mais, né? Também o termo nem não era adequado para nossa língua. Mas eu cansei de ver gente agindo como se estivesse dizendo raca. Mas só a gentinha. Eu não misturo com qualquer um. Isso é uma agressão, é ou não é uma agressão? É ou não é uma violência espiritual, uma atitude dessa? Então, veja bem, e nos dias de hoje, por qualquer motivo, a gente fala, não, aquilo ali é um mala. Não deixa de ser também, não é? Nesse processo evolutivo dos costumes que abrangem a evolução dos vícios e das virtudes, fazendo com que hoje ainda exista na face da terra, sim, aquilo que nós, por não pensarmos nisso antes, imaginávamos que não tinha. E às vezes até sem falar, não, eu vou sair daqui, eu não fico perto de uma pessoa dessa. Mentalmente nós emitimos vibrações negativas para esta pessoa. O abrandamento dos costumes que a Gênesis está se referindo, nasce principalmente do nosso jeito de pensar, da nossa vibração em torno de cada semelhante. E como nós estamos sendo testados em todos os sentidos. É bom a gente lembrar disso, para entender o momento que nós estamos vivendo. Essa coisa a coisa foi acontecendo de tal forma, e cada vez mais havendo a chamada inversão de valores, mas fazendo parte de um processo natural. Como é que você vai selecionar se você não dá oportunidade para o indivíduo estar agindo com toda a liberdade para ser o que ele é realmente? Ele precisa ter liberdade. É por isso, essa é uma das formas para análise dentro do direito, do ponto de vista espiritual, para podermos compreender esta realidade que está fazendo com que, por exemplo, o direito evoluindo tenha hoje as penas alternativas e tenha também as penas busca também uma área que está sendo muito estudada dentro do direito, aplicado já com alguns especialistas, da conciliação. Estes profissionais, muitas vezes, terão que estar dispostos a ganhar menos, porque se ele conseguir a conciliação, ele vai ter uma recompensa menor do que se alguém fosse brigar com o outro para no final lá ganhar uma quantia maior, por exemplo. Tudo isso faz parte da evolução. Essa sutileza nunca esteve tão necessária de nós sentirmos no nosso coração como agora. Nós precisamos valorizar o nosso gesto, o nosso pensamento. Nós precisamos valorizar a piedade que às vezes sentimos dentro de nós. Que beleza, não é? Também temos virtudes. Piedade é amor, amor é devotamento, devotamento é o esquecimento de si mesmo em favor do próximo. Então é preciso que a gente observe nos dois sentidos. Eu queria dizer para vocês, olha, hoje nós precisamos mais que antes
fazermos avaliação, autocrítica, né, do que nós somos. E precisamos fazer isso do jeito mais correto. Bom, eu estou sendo presunçoso, né? Não sei se é o jeito mais correto, mas de uma forma correta. Talvez um jeito mais correto, um comportamentalista aí, um espírita da área pudesse explicar melhor. Mas eu só estou querendo dizer o seguinte: quando as pessoas falam para nós, o que você encarnou, por exemplo? Eu estou aqui para pagar a dívida. E a gente se preocupa, simplesmente foca nisso, porque a gente sabe que é defeituoso e tal. Quando comete um erro, então, tem uma tendência de entrar em complexo de culpa. E se não estivermos preparados, nós vamos fazer uma avaliação e nos botar lá para baixo. É preciso também observarmos-nos nas nossas conquistas. E é tão bacana isso, que todos nós aqui... Olha, Albino Teixeira é um espírito pouco citado, eu falo muito isso, Marlon. O Albino Teixeira trouxe algumas mensagens e tal. O Albino Teixeira diz que toda pessoa que procura o centro espírita e assiste 3 reuniões públicas bem intencionado, essa criatura já não é mais a mesma. Poxa, parecendo que é um certo ufanismo, né, com relação ao espiritismo, não é, Kleber? Parecendo que é uma, não é? Não é, né? Mas não é. Porque quantas pessoas eu vi que eu conheci um amigo, ele desencarnou novo. Ele conheceu a doutrina, em 3 anos ele estudou as obras básicas. Que show que ele deu em nós, hein, gente? Eu duvido que aqui tem, desculpa, hein? Eu duvido que aqui entre nós tem alguém que em 3 anos estudou as obras básicas. Eu estou me incluindo, por isso que eu tenho coragem de falar. Então é o seguinte, ele disse que para ele falou assim: meu Deus, eu era um antes, é como se da noite para o dia eu modificasse, né? Até lembrei de Paulo, né? Que da noite para o dia Paulo mudou totalmente. O Bert Rosen, ele fala, né, quando ele descreve sobre a transformação de Paulo, é algo extraordinário, maravilhoso, muito raro. Na forma como ele se transformou, não se tem notícia de uma conversão da forma dele. É como se eu sou um hoje, amanhã serei outro. Personalisticamente falando. Bom, às vezes a gente foge um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, nós precisamos observar por que é que Jesus condenava, né, as criaturas que diziam raca. Olha, gente, se depois da vida o maior presente que nós recebemos é o semelhante, atingir o nosso semelhante é desagradar demais, incomensuravelmente ao próprio Criador. É mexer com o filho dele. Então, e o próximo, se ele é o segundo maior presente, porque ele é o maior presente depois da vida, chatear ele, fazer mal para ele, injuriá-lo ou ser violento para com ele, seja com pensamento, mesmo que seja só com pensamento, é atingir aquilo que é mais precioso para mim. Tanto que Jesus disse no seu mandamento, na grande dica, na receita direta ali, tem uma receita. A salvação só virá se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo não é só uma questão de moralidade, não, é de inteligência também. Eu preciso dele. Agora, se eu, por qualquer animismo mal colocado, eu
desejo que ele esteja longe de mim, emito vibrações desagradáveis com o meu orgulho para a criatura, eu estou desfazendo dessa preciosidade que Deus me concedeu. E cada um de nós, ao analisar, há pouco tempo, um amigo meu estava falando sobre preconceitos, porque quando a gente é espírita, e algumas pessoas, no meu caso como negro, as pessoas então pensam assim que eu tenho a segurança da doutrina espírita, não é assim que eu vejo, e me perguntam sobre as questões do preconceito, né? Como é que isso aconteceu, e ele querendo condenar as criaturas, eu falo, olha, deixa de bobagem, o preconceito ainda é inerente a todos nós. Eu me lembro que assim que eu cheguei para Goiânia, eu estava na fila de um banco, e alguém falou assim para mim, você está vendo aquele camarada ali? Um homem simples, parecia alguém que portava alguma rudez, né? Assim, para um olhar que fosse orgulhoso como o meu ainda. Como diz o outro, esse negão ainda é orgulhoso, né? Aí, ele, com uma das calças, a barra suspensa ali, né? Arregaçada, né? Com uma chinela havaiana, meio sujo, e ele falou assim, tá vendo esse sujeito aí? Esse sujeito é o sujeito mais rico aqui de Goiânia. E eu ri dele, já, para com isso. Não acreditei. E era. Por questões éticas, não vou citar o nome. E aí eu falei assim, poxa, mas como eu ainda sou preconceituoso? Porque isso é preconceito. E todos nós guardamos um certo preconceito. De uma certa forma guardamos. Bom, como entender Jesus quando ele menciona um conselho julgador para aquele que diz irmão raca? Eu achei isso tão interessante. Foi aí que eu lembrei que eu já tinha falado isso aqui, essa mesma lição. Porque há conselhos julgadores no plano espiritual. Às vezes tem coisas interessantes que a gente tem a mania de querer entender Jesus falando tudo parabólico. Essa é uma informação que não é parabólica. No livro Libertação, o Gregório montou, havendo lá um tribunal lá, para poder acolher certos espíritos que não tiveram a possibilidade de serem resgatados e foram parar nas regiões umbralinas. Um conselho julgador. Quem quiser, veja isso no livro Libertação. Então, livro Libertação, capítulo 5. Aliás, vou falar para vocês, é muito recente. Eu vou falar isso assim, pelo amor de Deus. A gente é tão pequeno, que um avançozinho ainda não significa que é claro, jamais, não é? Mas eu quero ter o direito de falar isso também. Eu quero colocar isso na minha autoestima. Eu penso que depois de ler ali os capítulos finais do livro Libertação, eu estou melhor. Que maravilha o Rubio ali. Alguém aqui leu Libertação, gente? Você está lembrado? Que espetáculo, que extraordinário. Aquilo ali para mim, eu vou falar aqui. Provou que leu, viu, gente? Ele leu mesmo. Bom, então o amor mostrado ali, a capacidade de aceitação das criaturas, a tolerância, a paciência, a perseverança e a fé. Imagine, nos dias atuais, se nós não tivermos perseverança e fé, nós vamos estar pensando que Jesus perdeu o leme, igual eu falei no início. Então é preciso que a gente, nesse reboliço todo, nos lembremos sempre de que o mundo pode estar de pernas para o ar,
Mas a minha comunhão com Jesus é ser única. Não tem para Marlon, não tem para Kleber, não tem para ninguém. É eu e Jesus. Já viu só o impacto disso? E é assim mesmo. Então eu estabeleço uma comunhão única dentro do universo. Isso é único. E é isso que eu preciso buscar. Que como Deus é misericordioso. Alguém imaginar poder buscar o Cristo numa comunhão única, isso é extraordinário. É evidente que teremos que passar por grandes treinos, exercícios mentais, exercícios emocionais, para fazermos as abstrações das coisas terríveis que às vezes acontecem no mundo. Mas é isso que nós temos que fazer. Então, tentando entender isso, aí eu já falei para vocês, está aqui na minha anotação, e eu vou falar, e ninguém vem falar assim que eu estou repetindo demais, não. Se a lição caiu e o roteiro era esse, então tem que aguentar. Vocês lembram que eu falei sobre o muxoxo? Só ele que lembrou, mais ninguém? Ah, então já estou ficando mais animado. Porque é um fato muito interessante. Eu devia ter meus 12 anos por aí. Ih, faz tempo. Estava na cidade de Monte Carmelo e 1956, isso mesmo, 12 anos. O Chico estava passando o primeiro dos natais que ele passou com a gente lá. Ele passou 56, 57, 58, 59, ele mudou definitivamente de Pedro Leopoldo para Uberaba. Eu gostava muito de andar com os mais velhos. E eu estava acompanhando meu pai e o senhor Coriolano, desencarnado, ambos desencarnados. Estávamos na agência dos Correios. Meu pai e esse senhor discutiam sobre a sutileza da justiça divina. E diziam, se cai uma folha, se não cai uma folha sem que Deus permita, meu Deus, como será a nossa contabilidade? Não passa nada. Aí Chico chegou, Chico, nós estamos conversando aqui e tal, sobre a contabilidade. Ele pensou e falou assim, meus filhos não, meus irmãos. Eu falava muito meus filhos, mas esses, inclusive a época eram mais velhos do que ele, a época inclusive. Meus irmãos, na contabilidade divina não escapa nenhum muxoxo. Vou perguntar como perguntei da outra vez. Quem sabe o que é muxoxo? Ninguém sabe. E olha que da outra vez eu falei, hein? O quê? Hein? Isso é muxoxo. Se a Globo me pega, hein? Bom, aí eu fui analisar. Mas por que muxoxo? Por que raca? Todo gesto indica um estado de espírito. Então tem o muxoxo da indiferença, como tinha também o muxoxo da contrariedade. Meu pai tinha muito isso. Ele era um especialista em madeira. Você estava fazendo uma coisa que não estava saindo do jeito que ele queria, ele fazia assim. Sabe? Esse muxoxo foi que o Chico disse que não passa na contabilidade divina. E aí eu tive a honra de ouvir. Quando é para a gente aprender uma coisa, pelo menos a espiritualidade parece que faz isso comigo. Quando é para aprender uma coisa, eu vejo aquilo mais de uma vez. E a época não era tão comum assim.
mais ou menos na mesma época, Marlene Rossi Severino, falando, né, que ela estava numa cúpula, ela participou de foi inclusive uma das fundadoras da Aliança Associação Médico Espírita no Brasil, e também da Associação Médica Espírita Internacional. E ela reunia com os cientistas médicos do mundo inteiro. Então ela estava dizendo que eles estavam analisando uma situação muito interessante para estudos espíritas, que era o fato de que cientificamente se comprova que cada gesto nosso, desde um xoxo ou isto aqui, altera o universo. Que coisa. Você pode também ter algumas expressões positivas, né, de gestos que são positivos, mas depende do seu estado de espírito, o que faz acompanhar, né? Então o nosso estado de espírito reflete na nossa força motora, não é? Nas nossas intenções, mas às vezes no silêncio e apenas com o pensamento único e exclusivo para a gente está sendo inclusive violento e alcançando negativamente o universo. Então há uma amplitude nos nossos gestos, nós nos tornamos educados, serenos, como aqueles missionários. Que coisa interessante, que é que o grande missionário porta mesmo? Todos eles, missionário espiritual, uma serenidade, uma pacificação, uma condição inalterável na forma de ver as coisas. Essa educação nós precisamos adquiri-la para onde estivermos. Veja só, com a nossa pequenez ainda, há criaturas que nos buscam como espíritos. Já deve ter acontecido com muitos de vocês. Fulano, eu gosto de conversar com você, você me traz uma paz. Então esse reflexo, ele está na nossa alma e reflete naquilo que nós exteriorizamos, né? Então eu nunca dou conta de controlar o tempo, sabe? Eu vou pular aqui. Pode ser, Marlon? Ou não? Quanto? 5 minutos? Tá. Então, como espíritas, não dá para falar rapidinho aqui. Como espíritas, o que é, assim, tentando dar uma objetividade nisso, né? Como espírita, o que é que me veio à mente, né, quando elaborei o roteiro, e que pode nos auxiliar? Coisa objetiva para nós sairmos daqui mais objetivamente, tendo por onde nos encaminharmos. Como espíritas, nós precisamos pensar o que as pessoas esperam de nós. Não é chegar perto de nós trazendo uma maledicência ou uma ofensa, uma injúria, e nós darmos sequência a isso. Às vezes eles vêm falar para a gente e a gente o pacifica, o sujeito que vem falar com a gente. Igualzinho uma vez eu ia falar de um grande missionário espírita. Esse sujeito, ele era tão grande que quando ele cometeu os enganos dele, teve gente que adoeceu. Eu não estou mentindo. E eu estava com aquilo na cabeça, chateado. Fui falar com um irmão meu, que eu ia comentar: mas como é que fulano faz uma coisa daquela? Meu irmão, muito espiritualizado, a verdade é essa. Ele captou meu pensamento e falou assim: vamos pensar o seguinte, se nós vamos discutir agora, falar alguma coisa sobre fulano, lembramos que nós não fizemos isso aqui do que ele já fez. Então as pessoas nos buscam, às vezes até inconscientes, não é para nós darmos sequência, darmos vazão àquilo que ela está falando, a irritação dela, a indignação contra as coisas, contra os sistemas, contra pessoas. Conscientemente, ela quer mais uma vez que a gente acalente o seu coração. A busca de sintonia no que fazemos e no que pensamos.
Tomemos cuidado com isso. Nesta semana, eu tive a informação de um irmão meu que mora em Belo Horizonte. Veja só. E ele falou assim: olha, eu fiquei impressionado comigo. Eu caí numa onda vibratória, que fiquei chateado com alguma coisa, nunca tinha acontecido isso. De repente eu estava, não era eu. Isso está acontecendo muito. Não dá para explicar esse fenômeno, tem uma causa para isso, mas não dá para a gente falar. Observar sempre o respeito para com o próximo, seja ele do jeito que ele for. E se ele está próximo de nós e ele às vezes nos busca, nós temos um compromisso. O jeito de atendê-lo, o jeito de abraçá-lo, o jeito de sorrir para ele, o jeito de compreender ele, o jeito de mentalizá-lo de tal forma que quando chega a noite nós vamos orar por ele, ou botar o nome dele no caderno de vibração, é que vai fazer com que nós estejamos cumprindo o nosso papel. Reavaliar de um modo geral as nossas posturas, lembrar que a pacificação é base para qualquer entendimento. Meus irmãos, muita paz, minhas alegrias, de poder retornar aqui sempre, enquanto eu puder, enquanto o Marlon me chamar, eu estarei aqui. Agradeço muito a atenção de todos vocês, viu? Muito obrigado.